Olá pessoal, muito boa tarde a cada um de vocês que visita aqui o nosso canal da YouTube. Nós vamos hoje dar sequência ao nosso estudo do livro dos grandes pescadores, Nasce os Grandes Virtuosos. Hoje vamos então estudar o capítulo 10, que fala sobre os tipos de mortes. Então nós precisamos definir o que é morte para a gente poder falar um pouquinho sobre ela. Então nós temos como definição que a morte é um processo natural, um processo biológico que complementa o nascimento. Então nascimento e morte são dois fenômenos da mesma reta, né? Pertencem à mesma reta. Um é complementar do outro. Nós temos alguns tipos de mortes. Nós temos a morte física, que quando a gente morre, o nosso corpo físico finaliza. Nós temos a morte psicológica, que é a morte dos nossos defeitos psicológicos. E nós temos a segunda morte, que é a morte da alma, como dizia Jesus Cristo. Então são esses três tipos principais de morte, né? Mas o que é a morte, né? O que morre e o que não morre em cada um de nós quando nós morremos. A morte, então, é uma operação matemática, como define o Venerável Samael, é um fracionamento que vai se fracionando até chegar o produto final, o resultado final da fração. Então, quando nós morremos, o corpo físico chegou ao seu fim. Ali dentro de cada célula do nosso corpo físico tem uma célula do corpo vital. Vital quer dizer vida. Então o corpo físico vai para a sepultura, em poucos tempos ele se decompõe e é o que termina primeiro nessa operação fracionária. Então resta algumas partes da fração, né? Na próxima parcela, né, que vai ser fracionada é o corpo vital. Então o corpo vital ele fica ali, né, ainda uns tempos após a morte do corpo físico. Tanto é que se nós em vida, né, amputarmos uma mão ou uma perna, a parte energética, né, fica ali ainda existindo, né? E a gente tem a percepção de como ainda tivesse com aquela mão ou aquela parte do corpo que foi extirpada. Mas com o tempo o corpo vital também se decompõe. O corpo vital, né, é aquele que no cemitério, né, fica ali se alimentando de substâncias, de coisas da quarta dimensão. Ele é o corpo da quarta dimensão. E depois do corpo vital, né, que já se decompôs, então tem o ego. O ego, ele, com a nossa morte, o corpo físico vai para a terceira ali dimensão, dentro do caixão, né, fica no tridimensional, o corpo vital na quarta dimensão e o ego se arranja na quinta dimensão inferior. Então é ali onde ele vai permanecer intacto até a vinda, né, de uma nova existência para aquela alma que se foi, quando ele volta, né, para exercer o mesmo papel que exercia antes. E também tem a personalidade, né? A personalidade é a que mais dura. O Venerável Samael diz que ela chegou a durar centenas de anos e elas vão existirem, né, ali em outra dimensão, enquanto existir alguma lembrança, algum resíduo, né, algum vestígio da pessoa que morreu. Quanto mais forte for a personalidade, mais tempo ela leva para se decompor. E, então nós vamos ter uma conferência só sobre personalidades. Aí nós aprofundaremos um pouco nesse assunto, né?
E também tem a essência, a consciência, né? Dentro de nós. Então, a essência, a consciência, ela não vai para a dimensão inferior. Então, à medida que vai fazendo a operação morte, né? Os anjos da morte vão fazendo a operação de cortar o cordão de prata, né? Que vem a morte em nós. Os anjos da vida se encarregam de pegar esse percentual de essência livre que o morto tem e engendrar, né? Numa nova célula que vai nascer, num novo espermatozoide, né? Da pessoa que vai nascer de novo. Então, aquele espermatozoide, né, que vai fecundar e dar início à nova vida, ele é bastante forte, exatamente por ter a essência retornante da pessoa que acabou de falecer. Então, você vê que pelo sistema comum e corrente de reprodução da humanidade, as pessoas desperdiçam milhares, milhões de espermatozoides, né, para a procriação, que isso é muito errado, quando na realidade só um deles é que vai se tornar fecundo, né? Exatamente aquele que tem a essência retornante. Então, duas operações simultâneas, a operação morte com os anjos da morte e a operação de renascer, né, com os anjos da vida. Muito bem. Então, no momento em que a pessoa, né, diz o venerável Mestre Samael, vai falecer, isso acontecerá com todos nós, a pessoa ali morre com o sofrimento, né? Então toda morte, essa maioria diz que a gente nasce chorando e morre chorando. Então ambas são operações, fenômenos, né? Naturais da nossa vida que acontecem com dor. Então, nesse momento da morte, se daquele sofrimento, né, emana, né, um desenho eletropsíquico, e esse desenho vai impregnar o novo óvulo, né, o novo nascimento da pessoa que vai vir. Então, a pessoa que virá, que morreu antes e agora vai nascer de novo, ela terá as mesmas características, né? As mesmas fisionomias, as mesmas comportamentos, as mesmas características que tinha antes. Muito bem, então essa é a operação da hora da morte. Sabemos que nós, ao morrer, vai ser cortado o cordão de prata e nós passaremos por 3 julgamentos. E para sermos julgados, então tem um tribunal do karma, né? O Anubis e seus 42 juízes, da qual pertence a esse tribunal virá Mestre Abulu, virá Mestre Litelantes, conforme nos prescreve, né, a doutrina samariana. Esse jurado, né, esse tribunal, está lá no Palácio, né, da Justiça. Então, nós somos chamados a prestar o primeiro julgamento. É mais ou menos assim, nós estamos aqui nessa existência nossa agora, né? Desde a hora que nascemos até agora, fazendo um filme. Cena por cena está ficando registrada nos registros acásticos, e dentro de nós tem uma parte da nossa mônada que registra tudo que nós fazemos. O que fazemos de bom e também o que fazemos de mal. E essa parte da mônada é chamada de K1. Então no K1 fica registrado tudo. Então por isso que Jesus vai dizer que nem um fio de cabelo cai, né? Uma folha de um árvore cai sem que o meu Pai que está no céu tenha conhecimento. Então está tudo registrado. Então a gente leva esse filme e vamos lá projetar perante o tribunal em retrospectiva de trás para frente, ou seja, do instante final que nós estamos morrendo, passando cena por cena, né, até chegar o momento que a gente havia nascido.
Esse julgamento, primeiro, é feito de maneira rápida, ainda o anjo não corta o cordão de prata. Às vezes a pessoa estava mal, até melhora um pouquinho, né? E aí ela vai para o segundo julgamento, num determinado tempo, vai passar o mesmo filme, a mesma projeção perante esse jurado, né? E aí de forma mais lenta, um pouco mais demorado, para ter um estudo mais pormenorizado, né? De tudo que fora feito. Então, nesse momento, quando o Venerável Samael diz que nós arrependemos, né, de tudo que fizemos de mal, e ali prometemos, choramos, né, que se tivermos a oportunidade não faremos mais as coisas erradas, né, é porque estamos diante de uma situação difícil. Mas se escaparmos dali, a gente volta a fazer tudo a mesma coisa. Então, nesse momento, né, é quando a Mãe Divina, após a projeção final desse segundo julgamento, vai autorizar a cortar o cordão de prata. Então, só nesse momento que os anjos, né, que obedecem às ordens da Mãe Divina, vão fazer a sua operação. Então, aí então vai por terceiro julgamento, que é o final, né? Aí corta o cordão de prata e a pessoa está então com mais uma existência cumprida. E ali naquela dimensão onde cortou, né? Ficaram essas partes, vai acontecer o seguinte. Antigamente, né, tinha o retorno, vamos dizer assim, imediato. Agora tem um retorno mais ou menos imediato. Qual a diferença dessas palavras? Imediato, imediato. Imediato é depois, imediato é agora, né? Então, muitas almas, né, serem desencarnadas nos últimos tempos, nessa época Kali Yuga, tem que voltar imediatamente porque não tem mais tempo, se ainda ela tem uma existência. Antigamente, né, ficava-se um tempo, gozava-se umas férias no Nirvana, como diz o Mestre Samael, proporcional ao mérito, né, daquela pessoa, e depois retornava numa nova matriz. Agora não tem mais isto, né? Então, a nossa situação é a seguinte: nós estamos após 1950, né, que a humanidade foi julgada, e ali a humanidade, como diz os venerados mestres, Samael Abulu, estaria na sua última existência, ou penúltima. Então, isso já faz muito tempo, vamos dizer que nós estamos na nossa última existência. A gente está na existência de número 108. Ao findar essa existência, então, a ser feita essa morte de que nós estamos falando, não tem esse retorno imediato e nem o retorno imediato, porque já esgotaram as nossas existências. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que submergir o grosso da humanidade, né, ao abismo, para ao longo dos 9 círculos dantescos sofrer aquilo que se chama a segunda morte. E aquela pessoa que está trabalhando, né, seriamente a gnose com os 3 fatores de evolução da consciência, então há a promessa, né, de que sua vida continua. Não tem necessidade de tirar a vida e dar a morte para uma pessoa que já está morrendo. Então, mas precisa estar morrendo plenamente, né, para todos os defeitos. Então, essa pessoa que está morrendo, a morte em marcha é básica, né? De instante em instante, de momento em momento, transformando os seus defeitos em virtudes, a lei vai protegendo esta pessoa de todos os perigos, de todos os males, para poder dar tempo dela fazer o seu trabalho.
E aí, diz o Venerável Mestre Samael, o Venerável Mestre Rabulu, caso essa pessoa venha por acidente perder a sua existência, né? A divindade arruma um jeito de dar uma nova existência para essa pessoa, para que ela possa completar o seu trabalho. E para aqueles que estão mesmo trabalhando muito sobre si, que vão ser os selecionados, né? Vai ter agora a questão da ilha. São levados para a ilha, não que já foram salvos estando na ilha, e sim porque ali haverá uma oportunidade, um tempo para se trabalhar, um solo onde pisar, um espaço, né? Para poder completar o seu trabalho, que não deu tempo de completar aqui, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser dissolvido, como diz as escrituras, e esse tempo está se afunilando. Nós temos mais uns 22, 23 anos para fazer esse trabalho sobre nós mesmos, escapar da roda Sanzara. Então falta muito pouco tempo. Chegou a hora da gente ter seriedade. Tudo que não fizemos nesses 25.968 anos, que é o tempo da volta, né, do cinturão zodiacal, o Sol em torno do cinturão, no dia sideral. Desses 25.968 anos, nós temos agora mais 23, para a gente ver o que ainda é possível fazer. Nesse tempo é o tempo da que tem a nossa alma para se aperfeiçoar e sair da roda do Samsara. Temos 5 possibilidades. A primeira é de se cristificar. Os que fazem a iniciação venusta se cristificam, saem da roda em definitivo. Muitos saíram nesses 25.968 anos, que é o período correspondente à nossa quinta raça raiz, que é a raça ária. Então, daí saiu Jesus Cristo, Buda, saiu o Cagliostro, né? Saiu São Francisco de Assis, os apóstolos, Samael, Rabulu. Então, conseguiram se libertar da roda pela primeira possibilidade, mas não é nosso caso. A gente está aqui porque não saiu da roda. Então, nos restou a segunda possibilidade, que é o caminho, sair. A primeira possibilidade é por absoluto, estar livre da roda para todo sempre, para toda a eternidade. E aí resta a segunda, que é a do Nirvana. É um tempo, né? Umas eternidades, mas tem um final. É um tempo, né? Esta é a possibilidade dos anjos. Anjo, arcanjo, potestade, possessões, dominações, tronos, querubins, serafins, nas suas, né, 9 hierarquias. Serafim, já diz, é o fim da escala angelical, o fim da escala da consciência por evolução. Nós também não fomos anjos, né? Nem arcanjo, nem nada. Então perdemos a segunda possibilidade de ficar no Nirvana por um período de tempo apreciável, né? Gozando as férias merecidas. Então restou a terceira possibilidade, que ainda está ao nosso alcance. A terceira possibilidade é da gente ir para a ilha secreta e sagrada do Pacífico, que é um espaço reservado para todas as pessoas que estão trabalhando seriamente nos finais do tempo, e não ficará nada aqui, não tem espaço para elas continuarem o seu trabalho. Então elas irão ser resgatadas, serão os resgatáveis, que irão para a ilha, serão bem poucos selecionados, serão aqueles que estão trabalhando comprometidamente com os 3 fatores de evolução da consciência, ou pelo menos com o primeiro fator, que é a morte, que é o básico. Para esse sim, então terá uma escapatória, para os demais não, conforme a gente vê nos nossos vídeos aí, nas nossas palestras, no nosso curso. Muito bem.
A terceira possibilidade também é se a gente perder, né? Se não estivermos trabalhando de fato, né? E em definitivo, a gente vai para a quarta possibilidade, que ainda é boa, né, em relação à quinta. A quarta possibilidade é aquela que Jesus e que as escrituras todas falam sobre ela. É de eu vou para casa preparar para vocês, na casa de meu pai tem muitas moradas, como dizia Jesus Cristo. Então somos diversos planetas, são as moradas do Pai. Então, quem está trabalhando, mas é meio nirvânico, né, meio espiral, não se definiu pelo caminho reto, mas ainda não se deturpou o suficientemente para ir para o inferno, ainda há uma que tem algumas essências, algumas virtudes, então vai no momento final agora do resgate, né, ter a possibilidade de se encaixar dentro de um lugar desse, como diz o venerável mestre Rabulu. A pessoa será retirada para um local seguro, que será esse departamento do cosmo, né? Das moradas. E o percentual para isto é de 50%, como Jesus dizia. De duas mulheres que estão no campo, uma será levada. De duas estão na comunheira, né? Uma será levada e outra fica. Então, a mulher simboliza a humanidade, né? Então, 50% da humanidade tem a possibilidade de salvação para um desses lugares, como as crianças, principalmente, os que ainda têm virtudes, né? E não indo para essa quarta possibilidade, só resta a quinta. A quinta é o fim, né? É cruel. Para onde vai as pessoas que vão para a quinta? Já diz o nome, vão para os quintos, né? Os quintos dos infernos, que é a quinta possibilidade ainda de ir para lá, sofrer a segunda morte, decompor todos os nossos defeitos, que não tivemos a possibilidade de fazer aqui a morte dos nossos defeitos voluntariamente, quando podíamos. Então a natureza vai fazer sobre nós, mas de forma compulsória, né? Contra a nossa vontade, com muito sofrimento, muita incompreensão, muita dor. Mas ainda é um meio que Deus criou, né? Deus também é o criador dos infernos, desses departamentos, né? Todos dos nove tipos dantescos. E na realidade isso é um departamento de educação, foi criado para educar, né, a gente, a nossa alma. Não é como aqui, ou a gente educa pela compreensão na nossa casa, na escola, ou a força, né, aporretada através da dor. Então, Deus também, na sua escola, age dessa maneira. Então, o karma, né, o inferno ainda é um processo de correção, tem um aspecto corretivo para nossa alma, né? Ela tem que se limpar, ela vai morrer, né, passar a sofrer a segunda morte para vir limpa e tentar na outra vez, né, um melhor resultado, um melhor desempenho. Muito bem, então essas são as 5 oportunidades desses anjos, né, que a gente estava falando. Eles têm um aspecto assim, os anjos da morte, né, aquele espectro, aquela gadenha, né, aquela caveira, aquelas coisas, mas tudo aquilo diz o venerável Samael que são os seus uniformes. Na realidade são pessoas de consciência, né, que exercem uma função, um trabalho para o Tribunal do Karma. Então são anjos, né, na realidade, pessoas de consciência despertas que trabalham na quinta dimensão para Anubis, né, para o Tribunal do Karma. Mesma coisa são os anjos do nascimento, né, que trabalha também para o raio da vida, né? Então, finalizando, a morte é uma coisa natural. Existem um medo enorme dela, né? Uma retração, uma incompreensão, tanto nos meios místicos, né? Nos meios esotéricos, como nos meios acadêmicos. Os espiritualistas falam tanto em Deus, falam tanto em outra dimensão, em céus,
mas na realidade não estão preparados e nem querem, têm medo, né? Conta-se uma anedota que o padre, numa cidade, havia. Esse foi um caso verídico, né? Aconteceu aqui no Nordeste, em que o cara era vereador, tinha sua mãe, era aviador, né? Tinha sua mãe já bastante velha e ela ficou doente e tinha uns pedidos para ele. E um pedido, ele fazia voos, né, panorâmicos, levava as pessoas. O pedido era da mãe para ele é que ele levasse o padre dela, né? E ele falou, poxa mãe, mas o padre já está meio velho, está assim, está assado, como é que eu vou fazer? Não, você tem que levar, tem isso e aquilo, então convenceu, tá bom, eu levo. Então ele levou, botou ali, encaixou, botou assim direitinho, decolou, quando está lá numa determinada atitude, né? Altitude, ele pensou, vou testar a fé desse padre, né? Quero ver se ele realmente está preparado. E aí ele deu o primeiro tranco no avião, o padre já balançou, né? Quando deu um segundo, o padre viu que não tinha jeito, já olhou para ele, aí ele deu o terceiro, aí o padre já estava ali xingando ele, né? Rezando para Deus e xingando o cara, o aviador. E aí ele perguntou, mas o senhor não quer morrer e ir lá para o outro lado? Então chegou a hora. Não, meu filho, pelo amor de Deus, me tira dessa situação aqui, né? E começou a falar, Deus, se você me livrar disso aqui agora, eu te juro que nunca mais vou entrar num avião, até no final da minha vida, né? Então as pessoas falam tanto em querer o encontro com Deus lá nos céus, mas na realidade persiste o medo, né? E aí uma outra reflexão também sobre isso é que a vida, né, é muito algo, a nossa existência aqui é uma bênção, né, é muito esplendorosa, se é revestida de uma série de coisas, né? Se a gente tiver com saúde, se a gente for saudável, né? Hoje em dia, é uma terra doente, em que a humanidade toda está doente, estar bem adaptado a esse corpo social, é estar psicologicamente, socialmente também doente, né? Então, para se liberar da roda, tem que livrar dessa sociedade aos pouquinhos, estando no meio dela, não tem como fugir também, para poder alcançar a liberação. Então, não seria para nós excelente, né? Não teria nenhum prazer, né? Estar aqui vivendo com dores, né? Com sofrimento, com agonia, né? Já pensou uma vida com a dor crônica, permanente, né? Chega um momento que o que a gente mais quer é morrer para se livrar daquele estado de sofrimento. Então a vida é muito boa enquanto a gente está aqui com saúde, está tudo bem, né? Agora imaginemos nós numa outra reflexão se ninguém morresse, né? Esse sofrimento fosse eterno, mesmo que não haveria espaço para todos, né? Ia sendo um nascendo em cima do outro, que não tinha espaço, ia sobrepondo sobre o outro, que nem a bananeira, né? Então o plano divino, né, já estabeleceu isto, um planejamento perfeito, né? Tudo na sua ordem. Nessa nossa existência, um coco jamais vai produzir banana, um coqueiro, né? Uma bananeira jamais vai produzir coco, porque tem uma ordem cósmica ali dentro deles, né? Que comanda todo esse processo. E também nós precisamos, finalmente, fazer uma diferenciação entre vida e existência. Nós temos 108 existências, né? Em cada volta do nosso dia cósmico, né? Em cada uma dessas raças raiz. Mas não temos 108 vidas, a gente só tem uma vida. A vida nossa, a hora se manifesta na forma de essência, né? Que é a nossa alma lá
energética, outra hora na forma de existência. Então, tudo aquilo que existe, nós existimos porque a gente nasce e morre. Então, tudo aquilo que existe, nasce e morre. Tivemos o nascimento, uma fecundação, né? Ali os nossos, o óvulo, né? Que é resultante do espermatozoide e do óvulo, a célula ovo, foi por meiose se dividindo, né? E depois mitose, né? E formou um organismo humano que cresceu, virou criança, ficou forte, rejuvenesceu, ficou jovem, né? E depois entrou em decrepitude, foi desfalecendo, foi se decompondo. Então, no início veio a função de ordenação e de crescimento, depois veio a defunção, de decomposição de tudo isso. Defunção dá até origem à palavra defunto. Então, defunto é o ponto final da defunção daquilo que se acabou, né? Então, a vida é eterna, né? Ela não nasce com a gente e nem morre, ela é eterna. A vida é Deus em nós. Tudo aquilo que é eterno é Deus. Então, a vida ela não existe. O que existe é a manifestação aqui desta vida. Então, nesse sentido também, Deus não existe. Deus é muito mais forte do que existia. Se Deus existisse, ele teria nascido em um determinado momento, então já não seria eterno, né? E ia morrer em outro momento, então perderia sua eternidade. Então ele sobrepõe esse fator nascimento e morte, né? É eterno. Ele é, como ele mesmo diz para o Moisés: eu sou, mas quem tu és? Eu sou o que sou, né? Do verbo ser é muito mais forte que o verbo existir. Então é isto a nossa vida, né? O exemplo é um coqueiro. O coqueiro produz coquinhos. Se você corta o coqueiro, queima, põe fogo, serve para lenha, para uma série de produtos, né? Você acaba com o coqueiro. Então você acabou com a existência dele. Mas você pega o coquinho e planta numa outra terra, nasce um outro coqueiro. Quer dizer, a vida está ali latente, né? A vida está ali de forma definitiva. Então é isso, estas considerações nossas sobre a morte. Até a nossa próxima videoaula. Se você gostou, dá um like aí, aciona o sininho aí para receber sempre as nossas videoaulas e para aumentar a nossa relevância aqui no canal da YouTube. Também você pode ler esse capítulo aqui da descrição do vídeo, logo embaixo onde você está assistindo. E você pode ler o livro também. Tem um livro em PDF e tem um livro na forma convencional, impresso, né? Muito obrigado a todos. A paz verencial.